Egito, uma das maiores civilizações do mundo antigo. 2 séculos de egiptologia, explorações e escavações desvendaram segredos incríveis e revelaram descobertas fabulosas. Agora, através de técnicas de última geração e de pesquisas mais recentes, essas descobertas estão sendo revistas e reexaminadas. Pela primeira vez, os melhores especialistas do mundo se uniram para apontar em definitivo as 10 maiores descobertas do Egito Antigo. O Egito na história. Cada uma dessas 10 grandes descobertas é um tesouro em si. Mas não é só isso. Elas são chaves de acesso para uma das civilizações mais extraordinárias que o mundo já conheceu. Essas descobertas são portas para o passado, que nos permitem saber como os antigos egípcios viviam, o que pensavam e o que faziam. Objetos encontrados décadas e até séculos atrás ainda representam um desafio. Eles devem ser decodificados. Como mensagens secretas transformaram esta simples tumba numa máquina de ressurreição. As próprias cenas e as palavras inscritas nas paredes das tumbas são como códigos de computador ou um manual de instruções. O que há por trás da onda de violência que profanou as tumbas mais belas do Egito? Sem dúvida era crime organizado. Grupos de homens organizados e bem estruturados. Por milhares de anos, os egípcios fizeram construções numa escala sem igual. Como eles o fizeram? Não se sabe, ao certo, como pessoas com ferramentas simples e muito suor conseguiram erguer um monumento tão impressionante. Durante 3.000 anos, sua cultura resistiu às muitas invasões, sobrevivendo a todos os seus rivais. Os egípcios tinham um senso de cultura tão forte, uma história tão longa, que na realidade mudaram mais seus invasores do que foram mudados por eles. Eles criaram uma superpotência que dominou durante mais tempo que qualquer outra da história. Agora, a ciência, a tecnologia e as pesquisas mais recentes irão revelar a vida e a mentalidade dos egípcios. O Dr. Zahi Hawass é o maior arqueólogo do Egito atualmente e é o guardião de todas as antiguidades egípcias. Trabalhando com uma equipe de cientistas renomados e percorrendo o país de uma ponta a outra, ele irá nos guiar através das maiores descobertas do Egito. Vamos levá-lo numa aventura da qual você jamais esquecerá. A primeira descoberta revela o equipamento engenhoso que levou o Egito a se tornar uma das maiores civilizações da antiguidade. Esta descoberta foi um milagre. Ela mostra o talento dos egípcios. E, surpreendentemente, esse avanço tecnológico está guardado em uma embarcação. Barco do faraó Khufu. Há mais de 4.500 anos, o faraó Khufu ordenou a construção da Grande Pirâmide. O que ele enterrou sob ela é tão impressionante quanto a própria pirâmide. O mais impressionante nesta descoberta é como os egípcios, 4.600 anos atrás, construíram este barco incrível. O barco de Khufu é o artefato mais extraordinário do mundo. Seu comprimento equivale a 13 andares de altura. Ele tem 1.200 peças e foi montado com pedacinhos de madeira e uma espécie de costura. O sítio em Gizé foi escavado muitas vezes. Mas essa descoberta ocorreu por acaso. A descoberta aconteceu totalmente por acidente. Muitas grandes descobertas sempre acontecem por sorte. Foi em 1952. O arqueólogo Kamal El-Malak estava supervisionando a limpeza de uma área ao lado da Grande Pirâmide. O lado sul da pirâmide estava completamente coberto de detritos e fragmentos de pedra, e eles começaram a limpar a área. Quando estavam limpando, eles encontraram placas de calcário enormes, cuidadosamente assentadas. Curioso, El-Malak fez um pequeno buraco numa delas. Quando aquele homem olhou ali dentro, ele me disse:
Senti o cheiro de história. Ele descobriu 41 blocos enormes de calcário que pesavam entre 17 e 20 toneladas. Eles cobriam um fosso profundo com mais de 30 metros de extensão. Mas foi o conteúdo do fosso que deixou os egiptólogos empolgados. Uma pilha enorme de madeira, cordas e remos revelou do que se tratava. Por que Khufu enterrou um barco no deserto ao lado da sua pirâmide? A resposta nos mostra como os egípcios viam a morte e o que o faraó acreditava que fosse lhe acontecer. A pirâmide abrigaria seus restos mortais, mas sua alma partiria. Ela seria transformada. Khufu era soberano e Deus. Portanto, quando morreu, tornou-se um com o Deus Sol. Subindo ao céu, o faraó se uniria a Ra, o Deus Sol. Unificados, eles fariam a jornada diária do Sol, atravessando o céu. E segundo a crença egípcia, seriam levados num grande barco. Essa ideia fazia todo sentido para os egípcios, porque eles pensavam no trajeto de barco, não voando pelo céu, mas sim percorrendo os rios que cercavam todo o seu mundo. No raciocínio egípcio, o barco tinha uma finalidade clara e objetiva. Ele seria usado no pós-vida. Khufu era rei e Deus. E, portanto, ao morrer, além de passar a usar o barco para ir e vir visitando as pessoas, o mais importante é que ele e o Deus Sol seriam um só. O barco de Khufu foi feito para transportar seu mestre pelos céus. Ele tem um papel religioso vital, e isso é sinal de outra coisa. Do fato de que os barcos e a água estavam no coração da vida no Antigo Egito. O barco de Khufu é um testemunho fabuloso da importância do Nilo no Antigo Egito. Barcos significam o Nilo, e o Nilo era o Egito. Os egípcios dependiam do Nilo para comida, água e irrigação, mas, acima de tudo, dependiam do Nilo para movimentar-se de um lugar a outro. O Nilo liga o norte e o sul do Egito. Os egípcios comercializavam com outros povos através do Nilo. A riqueza trazida pelo rio foi o que propiciou o crescimento da sua civilização. O Nilo foi o fator mais importante para os egípcios na construção da sua seleção, e por isso podemos dizer sobre os egípcios que o Nilo construiu o Egito Antigo. Tesouros de ouro e joias vinham da Núbia, no extremo sul. O granito duro com o qual foram erguidos os mais belos monumentos do Egito percorria centenas de quilômetros pelo rio, vindo de Assuã. Os faraós enviavam expedições comerciais à terra de Punt, milhares de quilômetros ao sul. O comércio fluvial trouxe vastos recursos ao país, permitindo aos faraós do Egito construírem um império. A importância dos barcos no Antigo Egito está evidenciada em murais espalhados pelo país. Mas a arte não foi capaz de detalhar a engenhosidade das técnicas usadas para construir naus tão grandes. Para os arqueólogos, a descoberta de um barco de verdade, perfeitamente conservado pelo modo como foi enterrado, é como uma cápsula do tempo. Pelas bordas, a madeira parecia que havia acabado de sair do estaleiro, sem que um segundo se passasse nos 4.500 anos seguintes. Os arqueólogos puderam investigar a antiga tecnologia de construção de barcos como se estivessem presentes 45 séculos atrás. Cada uma das 1.200 peças do casco foi feita à mão. Você tem um quebra-cabeça bastante complexo de encaixe das próprias placas. Cada peça se encaixa individual e exclusivamente na peça acima, abaixo e nas laterais. Mas o mais extraordinário é como essas peças estão unidas. Os egípcios não usavam pregos ou coisa parecida na construção dos barcos. Sem parafusos, nem rebites ou cola. Este barco foi montado com fibra vegetal. Trata-se de uma forrageira chamada alpha grass, comum em todo o Egito. São gramíneas de fibra longa e muito grossa, mas esfregadas juntas de uma forma especial, elas formam uma corda muito resistente, porém flexível. Restauradores criaram um modelo do barco numa escala de 1 para 100.
Foi assim que eles usaram as cordas para juntar as peças e montar o barco. Incrível. O desenvolvimento dessa técnica deu aos egípcios uma vantagem sobre outras culturas. Na época em que o barco de Khufu foi construído, em grande parte do mundo se pensava apenas em escavar canoas de tronco. A tecnologia das placas de madeira costuradas permitiu aos egípcios construir embarcações muito maiores que das culturas rivais. Eles podiam transportar cargas maiores, viajar a distâncias mais longas e comercializar com todo o mundo conhecido. Os egípcios não remavam apenas no curso do Nilo. Eles também eram capazes de navegar pelo Mediterrâneo, de chegar aonde queriam ir. Isso possibilitou seu tremendo sucesso econômico e fundou os pilares dos 3.000 anos de civilização, ajudando a criar uma das superpotências mais bem-sucedidas que o mundo já conheceu. O barco de Khufu é a primeira das 10 maiores descobertas do Egito, porque os barcos animaram o nascimento de um império. A riqueza trazida pelos barcos superdimensionados financiou a construção de obras superdimensionadas. Os egípcios ergueram templos e monumentos em escala única na antiguidade. Mas esses templos e monumentos jamais teriam sido construídos se os antigos egípcios não dominassem a técnica necessária para extrair pedras das pedreiras em grandes quantidades. Sem pedras não haveria estátuas nem monumentos. Muito do que sabemos dos egípcios vem dos registros gravados por eles em pedra. A seguir, uma equipe de cientistas tenta desvendar os segredos dos mestres de obra do Egito. Numa experiência totalmente nova, eles tentarão dominar o poder que construiu uma nação e deixou um legado extraordinário. As maiores descobertas da egiptologia nos permitem vislumbrar uma grande civilização que perdurou por 3.000 anos. Seu legado inclui uma série de construções tão imensas e perfeitas que nos inspiram até hoje. Cientistas estão tentando descobrir como os egípcios conseguiam extrair blocos enormes de pedra das pedreiras, como o do obelisco inacabado, usando nada além de mão de obra. Eles o ergueram no local como prova para nos mostrar como os egípcios cortaram um obelisco. A pedreira do obelisco inacabado. O obelisco inacabado pesa mais de 1.000 toneladas. Mais do que 500 picapes grandes. Ele está localizado na antiga pedreira de granito em Aswan, no Alto Egito. O obelisco nunca foi retirado da pedreira. Arqueólogos já tentaram entender por que, depois de tanto trabalho, ele foi abandonado. Se terminado, teria 10 andares de altura. Decorado com imagens e hieróglifos, ele teria sido um componente vital no conjunto de um templo. O obelisco era o símbolo de ligação entre o rei e o Deus Sol. Obeliscos são peças de uma precisa tecnologia espiritual. Para os egípcios, o obelisco era um símbolo do sol, era um raio do sol, portanto era uma espécie de condutor de energia. Funcionando como um para-raio espiritual, os obeliscos coletavam e canalizavam a energia dos céus. Ele tem de ser uma peça única de pedra. Se quebrasse, significaria que o raio do sol seria quebrado e o poder de Deus seria partido. Por isso, quando os engenheiros descobriram uma rachadura no obelisco em Aswan, ele foi abandonado. Foi um golpe de azar para os antigos egípcios, mas um golpe de sorte para a ciência moderna. Uma coisa em arqueologia que é quase tão importante quanto o sucesso é o fracasso. Indícios no próprio obelisco e ao seu redor revelam como os antigos trabalhadores das pedreiras extraíam pedras enormes. Com uma máquina fotográfica de 1.000 toneladas, ele oferece um instantâneo de um trabalho em realização 3.000 anos atrás.
A partir de um experimento totalmente inédito com indícios do obelisco inacabado, os cientistas pretendem demonstrar como isso era possível. Começamos a descobrir coisas incríveis que enriqueceram nosso conhecimento sobre os obeliscos pela primeira vez. Adel Kelani passou a vida investigando antigas técnicas de extração em pedreiras. Este é um bom exemplo de rachaduras naturais nas camadas de granito. Localizá-las antes de iniciar o trabalho é muito importante. O granito tem falhas naturais onde a rocha já enfraqueceu. Identificando essas falhas, os antigos engenheiros podiam iniciar o processo de separar a pedra do leito de rocha. Ficava mais fácil cortar a pedra porque, embora fosse necessário quebrar alguns pedaços, contava-se com um plano de fraqueza para separar a pedra com maior facilidade. Numa segunda fase, os trabalhadores batiam com trituradores manuais de pedra para desgastar a pedra. Essas marretas primitivas eram feitas de dolerito, uma rocha bem mais dura que o granito. Mas a técnica era demorada e tempo era luxo do qual os trabalhadores das pedreiras não dispunham. Os faraós queriam sempre seus monumentos concluídos depressa. Muitos se preocupavam se viveriam tempo suficiente. O tempo médio de reinado de um faraó era de menos de uma década, e nenhum faraó confiaria seu legado ao sucessor. Seus monumentos poderiam durar por toda a eternidade, mas o tempo em vida para construí-los era muito curto. Basta ver a quantidade de obeliscos e de estátuas de granito espalhados pelo Egito para constatar que os trabalhadores das pedreiras encontraram uma solução. Sob as pedreiras, os cientistas encontraram pistas que nos indicam que solução foi essa. O que nós temos aqui é a história, como num livro aberto. Ele nos conta exatamente como os egípcios fizeram. No extrato, há tijolos de barro carbonizados, pedaços de madeira queimada e lascas de pedra fraturada pelo calor. Baseado nisso, Adel acredita ter descoberto como os engenheiros egípcios aceleraram o processo de extração de granito. Os egípcios usavam o fogo para ajudar a quebrar a pedra. O calor do fogo fazia com que a rocha se expandisse e ela se contraía quando resfriava. Esse processo enfraquece e pode até partir a rocha. Teoricamente, se conseguiam controlar esse processo, os egípcios poderiam separar grandes blocos de granito. Mas Adel não havia testado sua teoria até agora. Estou ansioso para ver o resultado porque é uma nova descoberta. Exatamente como os antigos engenheiros, Adel escolhe uma falha na rocha. Tijolos de barro encontrados no sítio do obelisco inacabado sugerem que os antigos engenheiros construíam uma parede para conter e controlar o fogo. O fogo aumenta a temperatura da rocha para 426 graus. Ela se expande provocando o estresse. Após 1 hora de calor intenso, Adel pode se aproximar com segurança. Em segundos, a água derruba a temperatura em 85%. A rocha rapidamente se contrai. Está quente, muito quente. Mas qual foi o efeito do calor? Adel agora pode testar se a rocha enfraquecida pelo fogo é mais fácil de quebrar do que uma outra fratura não aquecida. Meia hora depois, ele ordena que parem. Sem o fogo, os trabalhadores causaram pouco impacto na fratura no teste de controle. Mas no local queimado, a rachadura está se abrindo. Pode-se ver como o fogo afetou as camadas de granito. Está funcionando muito mais rápido do que esperávamos. Isso explica como os antigos egípcios fizeram tantos obeliscos em tão pouco tempo. Portanto, é provável que a extração de tamanha quantidade de pedra num espaço de tempo tão curto tenha sido através do auxílio do fogo.
Um dos principais mistérios das técnicas do Egito Antigo foi solucionado com esta operação hoje. O obelisco inacabado forneceu as pistas, e a arqueologia experimental mostrou que a teoria pode funcionar. Explica como os egípcios podiam extrair pedras numa escala que era quase sobre-humana. Descobrimos exatamente como é que eles cortavam um obelisco. Esses grandes monumentos ainda têm o poder de causar admiração. Eles foram construídos milhares de anos atrás sem a tecnologia moderna. E somente estamos começando a entender como. Mas a terceira descoberta nos leva além da tecnologia aos mestres construtores egípcios, os homens que criaram um dos mais famosos marcos da história. As maiores descobertas feitas no Egito revelam os segredos de uma civilização poderosa e dramática que durou 3.000 anos. Os antigos egípcios criaram alguns dos monumentos mais impressionantes do mundo, e o mais impressionante de todos é a Grande Pirâmide. A terceira descoberta é sobre as pessoas que a construíram. Não se sabe bem como foi possível erguer um monumento tão impressionante apenas à custa de muito suor e usando ferramentas simples. Agora, a ciência está prestes a revelar a resposta para esse mistério. As tumbas dos trabalhadores das pirâmides. Até pouco tempo, a visão que se tinha do Egito era de faraós e nobres comandando gigantescos exércitos de escravos. Mas novas descobertas mudaram essa imagem. Elas mostraram que havia uma hierarquia social sofisticada e benefícios aos trabalhadores numa sociedade caracterizada por operários, representantes de sindicatos, chefes e executivos. As pirâmides ficam em Gizé. 4.500 anos atrás, o grande faraó Khufu ordenou a construção do que ainda hoje é a maior tumba já construída. Com 147 metros de altura, sobre um platô, ela pesa o equivalente a 17 edifícios Empire State. Há quem diga que a Grande Pirâmide só pode ter sido construída por alienígenas ou através de encantamentos entoados por sacerdotes dotados de poderes secretos. Isso porque sua escala praticamente desafia qualquer explicação lógica. Até recentemente, acreditava-se que ela fora erguida por grupos de milhares de escravos. Mas o Dr. Hawass fez uma descoberta que esclarece o mistério sobre quem construiu as pirâmides. Pude escrever a história dos construtores das pirâmides a partir da descoberta de suas tumbas. A descoberta incluiu o paciente trabalho de detetive e ciência forense arqueológica. Em 1990, o Dr. Hawass encontrou alguns indícios misteriosos. Quando começamos a escavação, achei coisas estranhas. Encontrei ossos e sementes de trigo e pensei, o que é isto? Ele percebeu que as tumbas dos construtores eram feitas do mesmo material das pirâmides. Pedaços de calcário, granito e basalto, que sobraram da construção da pirâmide. Esta pedra era a mesma que eles usavam para a tumba do seu rei. Com os pedaços não aproveitados, eles construíam tumbas uns para os outros. Subindo a colina, a equipe do Dr. Hawass descobriu tumbas mais elaboradas. Numa delas havia um nome. Era uma inscrição em hieróglifos. E ele era um inspetor, Zet, supervisor dos homens que arrastavam as pedras. Portanto, a força de trabalho claramente tinha uma hierarquia. O supervisor fora enterrado na colina acima dos simples operários, um reflexo do seu status mais elevado. Os indícios nas tumbas sugerem que os trabalhadores tinham papéis definidos, responsabilidades distintas. Era muito parecido com uma moderna equipe de construção. Esta é outra tumba extraordinária que achei. Esta tumba pertencia a um homem chamado Nefertis. Aqui vemos seu nome, Nefertis.
Mas o que é extraordinário, na minha opinião, são estas cenas. Eu nunca havia visto isso. Eles estão fazendo cerveja e também assando pão. Por essa razão, eu acredito que Nefertis pode ter sido encarregado da panificação. O Museu do Cairo contém estatuetas encontradas em Gizé. Elas mostram várias atividades dos cidadãos, inclusive a fabricação do pão e a produção do vinho. Outros relevos pintados mostram escribas fazendo a contabilidade para os comerciantes. Mais uma vez, há indicações de uma força de trabalho organizada numa estrutura conhecida como numa moderna comunidade industrial. E eles parecem ter sido valorizados e bem cuidados. Indícios revelam que havia um sistema de assistência médica. Descobrimos que muitos operários sofriam acidentes, como pedras que caíam nas mãos e nas pernas. Eles movimentavam pedras pesadas. Todos os esqueletos de homens e mulheres mostram problemas nas costas. No entanto, indícios forenses revelaram que o nível de tratamento médico que eles recebiam era surpreendentemente sofisticado. Janet Mond é fisioantropóloga, especializada no estudo de ossos antigos. Vimos indícios claros de que, em algum momento, muito antes da morte do indivíduo, o osso foi fraturado. Os ossos estão bem reposicionados e provavelmente ficaram imobilizados durante algum tempo. Podemos dizer, pelos padrões de hoje, que o processo de solidificação foi perfeito nesses indivíduos. Foi um bom trabalho. Obviamente, esses trabalhadores eram muito valorizados pelos seus empregadores. Ser um operário era um privilégio raro. Eles eram bem pagos, bem tratados e o trabalho era, inclusive, fácil. As tumbas dos construtores de pirâmides revelam uma estrutura organizada de profissionais e artesãos especializados dentro de uma força de trabalho bem ordenada. Eles tinham o apoio de um sistema sofisticado de bem-estar para os operários. Essa descoberta prova algo importante. As pirâmides não foram construídas por escravos. Como as tumbas de Gizé pertenciam a pessoas comuns, elas aparentemente foram ignoradas pelos caçadores de tesouros. Uma outra tumba, que se manteve lacrada durante 35 séculos, produziu a descoberta mais conhecida da egiptologia. A tumba do mais famoso dos faraós, Tutancâmon. O Antigo Egito é uma das civilizações de maior duração ao longo da história. E foi governada pelos reis mais poderosos. Estas são estátuas de homens de verdade. Quem e como eles eram? Arqueólogos estão tentando descobrir a resposta na tumba do faraó Tutancâmon. Este não é o ícone para uma estátua, é o ícone do mundo todo. Quem era o homem por trás da máscara dourada? O tesouro de Tutancâmon. O Vale dos Reis, na margem oeste do Nilo. O Vale dos Reis abriga 63 tumbas. Mas a que pertence a Tutancâmon permaneceu escondida durante séculos. Em 1922, o grande explorador e egiptólogo Howard Carter partiu em sua busca. Howard Carter ficou por 5 anos, 5 temporadas tentando encontrar a tumba. Até que certa manhã, quando os operários começaram a limpar os arredores, encontraram 15 degraus que levavam à entrada da tumba. A tumba estava a 10 metros de profundidade na rocha de calcário do vale. A entrada no fundo da galeria estava fechada. Carter fez um buraco. E naquela sala ele viu coisas maravilhosas. Além do corpo do faraó, a tumba guardava mais de 3.000 tesouros enterrados com ele. Desde então, a tumba vem atraindo egiptólogos interessados em examinar e analisar a múmia e seus tesouros. E agora os arqueólogos podem ir mais a fundo do que nunca. Eles podem ver o menino rei como ele nunca foi visto antes. Arqueólogos estão recorrendo à ciência médica moderna para estudar seu corpo de 3.500 anos.
Com aparelhos de tomografia computadorizada, milhares de radiografias do corpo são agrupadas formando uma imagem tridimensional. A tomografia é uma maravilha para a arqueologia. Podemos realmente ver tudo. Podemos ver como este rei morreu, quando ele morreu. Podemos ver tudo isso. Os especialistas estão investigando um misterioso orifício na nuca de Tutancâmon. Seria esse o ferimento que o matou. Se você olhar o crânio, vai constatar que existe um buraco na nuca. É uma lesão grave nas vértebras superiores e até a base do crânio, no forame magno, onde eles se conectam. O ferimento é condizente com uma lesão sofrida pela vítima de uma agressão. Esse orifício levou à conclusão que o menino de ouro foi assassinado. Mas o jovem rei teve mesmo uma morte violenta? Pode haver uma pista no antigo processo de mumificação. A mumificação é tão antiga quanto o próprio Egito. Ninguém sabe ao certo por que os antigos egípcios passaram a mumificar os mortos. Mas, presumivelmente, como as pessoas e animais que morrem no deserto ressecam-se naturalmente, os egípcios teriam constatado que eles ficavam perfeitamente preservados. A primeira coisa que os egípcios faziam era desidratar o corpo. E para isso utilizavam um tipo de sal chamado natro. Sem ele, era impossível mumificar. O natro funciona como os sachês de sílica gel usados hoje em dia para evitar umidade nos equipamentos eletrônicos. O natro é uma mistura de sal e bicarbonato de sódio. E ele age retirando todo o líquido do corpo. Aí se produz uma múmia. Mas certos órgãos contêm água em excesso para serem mumificados como são. Os órgãos deixados no corpo apodreceriam e explodiriam. Portanto, o passo seguinte seria remover os órgãos e o cérebro. Eles decepavam a cabeça e a escavavam, deixando o crânio vazio. Poderia o ferimento na cabeça ser consequência do processo de mumificação e não uma lesão que o matou? Na Universidade da Pensilvânia, Janet Mond estuda as tomografias da múmia de Tutancâmon. Quando o ferimento ocorre antes da morte do indivíduo, e sendo em geral no osso ou no tecido, constata-se uma certa regeneração na sobrevida. Essa parece uma lesão pós-morte. Pode ser algo que ocorreu durante o processo de mumificação. O orifício no crânio de Tutancâmon é consistente com o tipo de orifício feito durante o processo de mumificação. Não tem coisa nenhuma a ver com assassinato, nada disso. Não houve crime algum. Como o rei morreu, permanece um mistério. Mas a ciência pode nos ajudar a descobrir como ele viveu, para entender a mentalidade e a vida de um soberano do Egito. Aparentemente, o faraó não era tão imponente quanto sua máscara mortuária sugere. Ele tinha um belo queixo quadrado. Mas fora isso, seu rosto era bastante fino, magro. É claro que não se faz brincadeiras com o rei. Mas num pátio de escola, creio que ele seria um menino apelidado de dentuço ou alguma coisa parecida com isso. As tomografias mostram que Tutancâmon tinha dentes salientes, contrariando sua famosa máscara. O tesouro com o qual o rei menino foi enterrado revela mais. A tumba de Tutancâmon produziu mais riquezas que todas as outras descobertas feitas no Egito juntas. Sua famosa máscara foi enterrada com 6 bigas inteiras e milhões de dólares em ouro. Mas o que torna a tumba extraordinária é que ela foi encontrada absolutamente intacta. Além de toda a fascinação pelo tesouro, por todo o ouro medido praticamente em centenas de quilos, temos um conjunto completo do sepultamento de um faraó do Egito. Os artefatos, até certo ponto, revelam a personalidade do faraó. Eles foram feitos no mesmo padrão que aqueles que ele teria usado em vida. Para nós é impressionante que eles tenham se empenhado tanto para criar algo como as pequenas tampas de jarros de alabastro, que são maravilhosas obras de arte, mas que não eram destinadas aos olhos do público, e sim para serem enterradas com o rei e não mais serem vistas.
O tipo de artefato e o cuidado com o qual foram feitos nos dão uma ideia de como Tutancâmon viveu. Os egípcios acreditavam que a pós-vida se parecia muito com esta vida, só que melhor, e que se deveria levar tudo consigo. Os objetos que Tutancâmon queria em sua tumba e no pós-vida eram aqueles dos quais havia gostado em vida. Sabemos que ele gostava em especial de um jogo chamado Senet, porque foi enterrado não só com uma mesa tabuleiro de Senet de tamanho normal, mas também com uma pequena versão portátil feita de marfim deste tamanho. Tutancâmon foi o regente supremo de uma superpotência. Estes artefatos nos lembram de sua infância e talvez nos deem uma ideia sobre sua personalidade. Se a descoberta de Carter mostrou ao mundo o faraó, a ciência moderna está nos revelando o homem. Novas investigações dos artefatos da tumba e da múmia de Tutancâmon provavelmente trarão à luz mais detalhes sobre o verdadeiro ser humano por trás da máscara. Mas no Egito Antigo, como hoje, a vasta maioria da população não era de reis e rainhas. Trabalhadores, homens e mulheres comuns formavam o coração de uma nação. Através da próxima descoberta, egiptólogos podem vislumbrar essas pessoas, os cidadãos do Antigo Egito. Dez grandes descobertas feitas no Egito revelam uma civilização extraordinária. As ruínas nos proporcionam uma visão da aparência do Antigo Egito. No entanto, conhecer o comportamento do seu povo é muito mais difícil. É apenas uma pequena fresta para podermos espiar um pouco o que era a vida no Antigo Egito. A quinta descoberta proporciona uma chance de entender a vida dos cidadãos comuns na cidade dos construtores de tumbas. A cidade dos construtores de tumbas. A cidade de Deir el-Medina proporciona uma visão rara do dia a dia no Egito Antigo. Ela ficava na margem oeste, no Nilo. As ruínas de uma cidade egípcia inalterada são uma descoberta rara e muito valiosa. Deir el-Medina permanece praticamente intocada, como seus moradores a deixaram. Portanto, é uma fonte enorme para arqueólogos na reconstrução da vida diária dos antigos egípcios. Ela permaneceu porque foi construída com pedras. A maioria das outras cidades do Antigo Egito ocupava a planície inundável do Nilo e era feita de tijolos de barro que se decompõem com água. O mais espetacular e uma sorte no caso de Deir el-Medina é que ela tenha sobrevivido. Ela abrigava 280 pessoas e foi erguida numa localização improvável, em meio ao deserto, 1 hora a pé do Vale dos Reis. Isso leva os arqueólogos a acreditar que ela foi erguida propositalmente para abrigar as pessoas que trabalhavam no vale. Eles eram encarregados das obras, da construção e também da decoração das tumbas dos reis no vale. Aparentemente, cada família ocupava uma casa própria de um pavimento. Esta é a porta de entrada de uma casa e creio que este homem era um dos supervisores e também uma pessoa muito influente. Artesãos, ourives e construtores de tumbas tinham status elevado numa terra em que a maioria da população trabalhava duro e por muitas horas.
descartavam as múmias na sua busca por tesouros. As múmias se perderam de uma forma que choca os arqueólogos modernos. Foram usadas até como combustível para cozinhar. As múmias encontradas em barraria oferecem um recurso raro, não contaminado e preservado. Temos toda uma população, geração após geração, no mesmo lugar. 2000 anos atrás, o Egito foi invadido pelos romanos que se espalharam pelo país. As múmias enterradas no vale são desses romanos. Elas datam de 300 a.C. O Egito era visado porque era um dos países mais ricos do Mediterrâneo. Ele tinha todo o ouro da África, tinha cereais, tinha todos os recursos do faraó. Seria uma joia da coroa de qualquer império. Os povoados foram destruídos com o tempo. Mas o estudo das múmias revela que nada conseguia destruir a cultura egípcia. Os egípcios tinham um senso de cultura tão forte, uma história tão longa, que na realidade mais mudaram seus invasores do que foram mudados por eles. Estas são múmias de romanos. Mas eles foram enterrados conforme a cultura egípcia. A mumificação começou em 3000 a.C. e continuou no decorrer de toda a história do Egito até o período romano. Antes de chegarem ao Egito, os romanos embrulhavam seus cadáveres em faixas de linho. A maioria das primeiras múmias traz o rosto completamente coberto. Mas os egípcios produziam sarcófagos e máscaras mortuárias com rostos. Aqui temos uma máscara com rosto, e todas as outras múmias têm máscaras. As máscaras revelam a mudança do estilo romano para o egípcio, à medida que os invasores se naturalizavam. Nós podemos ver a unificação cultural, a fusão acontecendo bem diante dos nossos olhos, geração após geração. Mas as múmias têm um outro segredo. Para investigá-lo, algumas foram removidas para instalações onde foram limpas e restauradas. Aqui, em caixas seladas, as máscaras revelam ainda mais sobre a cultura egípcia. As múmias estão cobertas de ouro. Os antigos egípcios adoravam o ouro. Obviamente, era um dos materiais mais caros da antiguidade, mas o mais importante é que os egípcios acreditavam que o corpo dos deuses era feito de ouro. Isso nos dá uma ideia das crenças dos antigos egípcios sobre a reencarnação e o pós-vida. Com a morte, o ser se transforma de mortal em divino. E é por isso que eles estão cobertos de ouro, às vezes no rosto, outras vezes até no sarcófago. Isto é uma indicação da transformação do estado mortal em divino. As múmias são indícios de que os romanos adotaram o uso do ouro em suas crenças religiosas. No entanto, o desenho dos rostos reflete a influência romana dos novos colonizadores. As múmias douradas demonstram a fusão do faraônico e do romano numa nova civilização egípcia. Alguma coisa para agradar os romanos e alguma coisa para agradar os egípcios. As múmias do vale demonstram que, apesar de tudo o que aconteceu em sua história, os egípcios, ao menos, foram tenazes e flexíveis. Isso permitiu a continuidade das crenças e tradições que sempre foram essencialmente egípcias. O senso de identidade deu a eles uma espécie de estabilidade para descartar um império e acolher o que viesse a seguir. Agora que revelamos as 10 descobertas mais importantes do Egito, podemos reuni-las. Iremos montar um quadro do mundo dos antigos egípcios, mundo esse que continua supremo e cativante até o presente. As descobertas do Antigo Egito vêm ocorrendo no transcorrer de centenas de anos de aventuras e explorações. Dos primeiros aventureiros às análises científicas, cada descoberta lançou uma nova luz sobre essa civilização que teve início 50 séculos atrás. Os antigos egípcios foram simplesmente o povo mais fascinante e interessante do mundo antigo. Mas a egiptologia traz mais que fascinação para os acadêmicos e cientistas. Ela tem uma ressonância que afeta o mundo moderno, mesmo no presente.
O legado do Antigo Egito continua vivo 2000 anos após o colapso da sua civilização. Eles estão nas origens de muitas tradições culturais que consideramos nossas, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. Um dos legados mais importantes dos egípcios para o mundo moderno é a ciência da medicina. O registro mais antigo de um médico profissional é de um homem chamado Imhotep, que trabalhara no Egito há cerca de 5.000 anos. As técnicas cirúrgicas dos antigos egípcios foram desenvolvidas, não para manterem uma pessoa viva nesta vida, mas por um motivo totalmente diferente, preservá-la para a próxima. Estudos feitos nos corpos mumificados dos faraós revelam a grande perícia na dissecação desenvolvida pelos egípcios. Uma mumificação bem feita era um processo complicado que envolvia a cuidadosa retirada de alguns órgãos chaves sem afetar o corpo em si. Como em muitas instâncias da cirurgia moderna, era necessário um conhecimento profundo de anatomia. Em alguns casos, esse conhecimento foi passado sem qualquer alteração através das eras, chegando aos modernos livros de medicina. E a medicina não está sozinha no seu débito para com os antigos egípcios. As técnicas modernas de engenharia e construção se baseiam no conhecimento desenvolvido ao longo do Vale do Nilo há mais de 4.500 anos. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída com tamanha precisão que sua largura varia menos de 5 centímetros a uma extensão de 250 metros. O gênio grego Pitágoras é conhecido como o pai dos números. Ele aprendeu no Egito. Aqui desenvolveu as fórmulas algébricas que constituem boa parte do embasamento para a construção e a engenharia modernas. Quanto mais os cientistas estudam o mundo dos antigos egípcios, mais revelam o quanto devemos a essa civilização. A busca por novas descobertas continua a cada dia. Depende das novas gerações tentar descobrir se há algo a mais desse tipo ainda a ser descoberto, mas é uma maneira empolgante de se fazer essa busca. Uma nova área de investigação está localizada no Vale dos Reis. Da tumba de Sete I aos tesouros de Tutancâmon, o vale produziu muitas das descobertas mais importantes sobre o Antigo Egito. Mas ele ainda pode conter outros segredos. Isso foi confirmado com a descoberta de uma nova tumba em 2006, chamada KV63. Muitos cientistas acreditam na existência de outras tumbas a descobrir no vale. Creio que nem todos os túmulos dos faraós foram encontrados, as oportunidades ainda estão lá. Os textos registram um número muito maior de faraós do que o número de tumbas encontradas. E isso é o mais estimulante, porque é uma validação da teoria. Novas análises científicas vêm revelando maneiras de iniciar a busca por novas tumbas. Os arqueólogos sugerem que os antigos egípcios sondavam a fraqueza natural das fraturas na rocha para facilitar a escavação de novas tumbas. Portanto, encontrando a zona de concentração de fraturas e extrapolando a tendência, o construtor de tumbas a acompanharia com muita sorte por todo o caminho, quase em linha reta. Richard Parizek está sondando essas fraturas no Vale dos Reis. Esta é uma zona de concentração de fraturas e podemos constatar que o padrão das fraturas é bastante evidente. Se os engenheiros da antiguidade escavavam ao longo das fraturas milhares de anos atrás, então as fraturas são bons lugares para se procurar por uma nova tumba hoje. É uma orientação para a busca. Pode-se dizer que ao sair procurando, inclua isto como parte da sua técnica. Só o tempo dirá se esse enfoque irá produzir uma descoberta tão extraordinária quanto a múmia do rei Tutancâmon. Mas numa coisa os arqueólogos concordam: há mais descobertas a serem feitas. As futuras gerações terão uma ideia diferente das 10 maiores descobertas e sua importância, graças aos métodos científicos que continuam evoluindo na arqueologia.
Conforme os cientistas seguirem os passos de pioneiros como Carter e Belzoni, novas descobertas continuarão existindo. Nunca se sabe que segredos se escondem sob as areias do Egito. Estes segredos revelam não apenas os mistérios de um império extraordinário, mas também o poderoso legado que 3.000 anos de civilização deixaram para o mundo moderno. E enquanto o mundo moderno continua a se maravilhar com as maiores descobertas da atualidade, as descobertas futuras prometem render mais admiração, mais conhecimento e uma visão mais aprofundada com respeito a uma das principais civilizações da história: a duradoura civilização dos antigos egípcios. Versão brasileira, DPN Santos.